Olá, bom dia. Bom dia a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos a mais um Evangelho online do Lex. Bom dia. Eu sou Ângela, trabalhadora voluntária do Lex. Esperar só alguns minutinhos o pessoal entrar. Para quem quiser acompanhar a leitura do Evangelho, como já foi divulgado nas redes sociais do Lex, do capítulo Bem-aventurados os aflitos, capítulo 5, item 13. Motivos de resignação, item 13, do capítulo 5. Certo? Vamos tentando acalmar um pouco. Eu sempre gosto de fazer 3 respirações pausadas para que a gente possa acalmar um pouco a nossa mente e fazer a nossa oração, a nossa prece inicial, tá certo? Então eu convido a vocês, quem achar melhor pode fechar os olhos e vamos fazer 3 respirações pausadas, inspirando profundamente e expirando lentamente. Então vamos lá, iniciar com a primeira respiração. Deus de infinita bondade e amor, permite que os bons espíritos nos inspirem bons pensamentos, bons sentimentos, iluminando a nossa capacidade de entendimento, o nosso discernimento diante das situações da vida. Que esse Evangelho possa nos fortalecer espiritualmente e alimentar a nossa alma dos verdadeiros frutos de sabedoria e de amor. Assim seja. Então, bom dia a todos novamente, quem entrou agora. Eu me chamo Ângela, trabalhadora voluntária do Lex, e como já foi divulgado nas nossas redes sociais, hoje nós vamos fazer a leitura do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, motivos de resignação, item 13, certo? Quem quiser acompanhar a leitura. Então vamos lá. O homem pode abrandar ou aumentar a amargura das suas provas pela maneira que encara a vida terrestre. Ele sofre tanto mais quanto veja mais longa a duração do sofrimento. Ora, aquele que se coloca no ponto de vista da vida espiritual
abarca de um golpe de vista a vida corporal. Ele a vê como um ponto no infinito. Compreende-lhe a brevidade. E se diz que esse momento penoso passará bem depressa. A certeza de um futuro próximo mais feliz o sustenta e o encoraja. E ao invés de se lamentar, agradece ao céu pelas dores que o fazem avançar. Para aquele, ao contrário, que não vê senão a vida corporal, esta lhe parece interminável, e a dor pesa sobre ele com todo o seu peso. O resultado dessa maneira de encarar a vida é diminuir a importância das coisas deste mundo, de levar o homem a moderar seus desejos, a contentar-se com sua posição sem invejar a dos outros, de atenuar a impressão moral dos reveses e das decepções que experimenta. Ele aure nisso uma calma e uma resignação tão úteis à saúde do corpo como à da alma. Ao passo que pela inveja, ciúme e ambição se tortura voluntariamente e aumenta assim as misérias e as angústias de sua curta existência. É uma parte relativamente curta, mas bem profunda, né? Então, logo na primeira frase, né, ele coloca assim: o homem pode abrandar ou aumentar a amargura das suas provas pela maneira que encara a vida terrestre. Uma das grandes iluminações que a doutrina espírita nos traz é justamente essa visão mais certa e mais profunda da realidade espiritual da existência, né? Então, quando nós conseguimos assimilar de fato que essa experiência terrestre, essa encarnação, por mais longa que seja, por mais que a gente viva 100 anos, 110 anos, quando se compara com toda a eternidade do espírito, ela é muito curta, né? E isso a gente pode se tornar mais palpável quando nós lemos obras espíritas psicografadas, né? Em que nós vemos os relatos de espíritos que estão no plano espiritual, né? Fazendo uma reflexão sobre a sua vida encarnada, ou analisando aqueles que aqui estão a partir da perspectiva de quem está no plano espiritual, o quanto a vida aqui, essa encarnação, por mais longa que seja, como eu falei, 100 anos, 100 e poucos anos, na verdade é uma semana, né? Ou mesmo poucos dias na eternidade das experiências do espírito, certo? Se a gente tiver de fato essa visão nos momentos de provas e expiações que nós passamos, isso atenua e muito o peso que nós colocamos sobre as dificuldades, né? Porque a gente consegue entender que por mais que elas pareçam intermináveis, na verdade elas não são nada em comparação a toda a experiência do nosso espírito, tanto antes dessa encarnação, quanto depois dessa encarnação, quando a gente voltar ao plano espiritual, né? E aí ele coloca aqui que nós, nas nossas provas e expiações, sofremos muito mais quando a gente não consegue ter essa visão mais ampla, né? Essa visão da águia que a gente chama. A águia é aquele animal que ele consegue ver as coisas lá do alto, na visão mais ampla e completa da situação, né? Fazendo essa analogia, se a gente conseguir ter essa visão da águia, né, em relação às nossas experiências nessa encarnação, a gente consegue perceber que é só um pontinho no oceano imenso de experiências espirituais, né,
que nós, dentro da nossa eternidade, vivenciamos. E quando a gente se coloca, né, quando a gente consegue internalizar esse ponto de vista da vida espiritual, a gente compreende, né, que essa experiência é só um ponto no infinito. E a certeza de um futuro, de uma vida espiritual, né, mais feliz, nos dá a resignação, fortalece a nossa resignação para vivenciar e experienciar as provas e expiações necessárias para a nossa evolução, né? O que seria então essa resignação? É quando a gente realmente consegue entender que não existe absolutamente nada que chegue à nossa vida, não existe nenhuma experiência que chegue à nossa vida, tanto boa quanto ruim, que não seja necessária, né? Porque nós sabemos que Deus é todo justiça e bondade e misericórdia, né? Então, todo tipo de experiência que nós passamos, ela não vem ao acaso. Não existe uma desorganização estrutural do planejamento divino, certo? Então, se nós temos isso bem assimilado e introjetado, nós conseguimos aceitar com mais resignação as provas e as expiações que chegam à nossa vida, porque a gente consegue entender que, elas não serão eternas, né? Porque essa vida encarnada é só um pontinho no infinito da vida espiritual, né? E outra, cabe a nós, está em nossas mãos, que essa experiência difícil, dolorosa, desafiadora, ela se torne em iluminação e crescimento espiritual para nós, né? Porque se a gente consegue encarar as dificuldades entendendo que se isso chegou à minha vida, não existe acaso e nem desorganização no planejamento divino, né? Então, com certeza, tem um sentido maior para a minha evolução. O que essa situação difícil e desafiadora veio me ensinar, né? E quando eu falo isso, eu não estou fazendo uma apologia ao sofrimento e à dor, e nem o Espiritismo faz uma apologia ao sofrimento e à dor, né? Existe a possibilidade que a gente aprenda através dos caminhos do amor, certo? E dentro da misericórdia e bondade divina, a vontade dele era que a gente pudesse aprender sempre pelo caminho suave do amor. Mas, infelizmente, por imprevidência nossa, né, nós acabamos atraindo situações, débitos, necessidades de reajustes com as leis divinas, em que a experiência da dor se faz necessária como um mecanismo pedagógico, né? Já que o caminho do amor não estava funcionando, então vamos utilizar o instrumento pedagógico da dor e da dificuldade, né? A dor iguala a todos nós, né? Abastados e em dificuldades financeiras, branco, negro, asiático, sul-americano, a dor nos iguala, né? E como Deus é infinitamente sábio, se fez necessário o instrumento da dor, se faz necessário ainda a dor como um instrumento pedagógico para nos reajustarmos com a lei divina, né? Por imprevidência nossa, certo? Então, mais um motivo para que nós nos resignemos diante das dificuldades. E quando eu falo resignar, não é acomodar, né? Resignação é diferente de acomodação. Pelo contrário, as dificuldades de dor, as situações de dor, as dificuldades que nós vivenciamos, elas são como que acorda, né? Acorda para enxergar o que você vem fazendo de errado nesse aspecto da tua existência, certo?
Como às vezes a gente precisa tomar, fazendo uma outra analogia bem simples, uma bezetacil que dói muito, mas que às vezes é a única ferramenta que ainda resta para debelar uma infecção muito difícil na nossa garganta, né? Então, espiritualmente falando, muitas vezes a dor ela é necessária para debelar as chagas do espírito mesmo, né? Às vezes viciações, erros repetidos em relação ao nosso próximo, em relação a nós mesmos, que outros instrumentos pedagógicos divinos não foram capazes de nos acordar, né? Então a dor vem. E como nós estamos em um planeta ainda predominantemente de prova e expiação, nesse processo de transição, isso significa que nós somos espíritos ainda muito endividados, no sentido de que nós viemos acumulando ao longo das existências experiências em que nós machucamos o nosso próximo, né? Em que nós desrespeitamos as leis divinas. Quando nós estamos encarnados, nós recebemos a grande oportunidade de nos reajustarmos com a lei, né? De nos quitarmos em relação a essas dívidas pretéritas de uma maneira muito mais intensa e rápida do que se a gente estivesse no plano espiritual, certo? Então, experiências de dor e de desafio todos nós nesse planeta vamos passar, porque isso tem a ver com o estágio evolutivo basal do planeta, né? E de nós que estamos encarnados. A grande diferença é se a gente vai conseguir ter uma visão sábia e ampla da águia, né? Em relação a essas dores e a esses desafios, entendendo que se eles chegaram até nós, tanto no sentido micro, problemas na minha vida pessoal, quanto no sentido macro, uma pandemia dessa que todos nós no mundo estamos vivenciando, é porque se fez necessário como instrumento pedagógico para que a gente ilumine aspectos da nossa consciência que até então, por nenhum outro meio, foram iluminados. E quando a gente tem essa perspectiva e essa visão, é muito mais fácil se resignar, né? Se resignar no sentido de aceitar e dizer, sim, eu compreendo que se isso chegou à minha vida é porque se fez necessário para que eu aprenda algo. E o que essa situação veio me ensinar? É a pergunta que nós devemos fazer nas nossas preces, nas nossas reflexões mais íntimas e meditações. Qual o ensinamento? Né? O que em mim veio iluminar essa dor, essa dificuldade e esse desafio, certo? Que é a pergunta que todos nós, enquanto coletividade, devemos fazer nesse momento de pandemia, né? O que toda essa situação está vindo nos ensinar enquanto humanidade, certo? E essa visão mais ampla da vida espiritual faz com que a gente também passe a pensar o seguinte: se tudo que eu vivencio agora é resultado do que eu plantei anteriormente, em vidas passadas, e até nessa vida já, né? Isso significa que eu encarando com resignação essa dificuldade que eu passo, eu entendendo que não existe falhas no planejamento divino, todo instrumento pedagógico é certeiro, né? Então, essa dor veio me ensinar. O que ela veio me ensinar? Isso é resignação, né? Isso é humildade, certo? E também nos dá condições de refletir sobre o que eu quero plantar a partir de agora, né? O que eu plantar a partir de agora é o que eu vou colher no futuro, certo? Nessa vida mesmo, no plano espiritual, que é o que ele traz aqui, a perspectiva de momentos de tranquilidade e de felicidade no plano espiritual, dependendo da forma como eu souber vivenciar os momentos de dor nessa encarnação. O quanto eu conseguir utilizar esses momentos de dor e dificuldade como burilamento do meu espírito, né?
como um instrumento pedagógico para me ensinar e iluminar a minha consciência. E isso é resignação, certo? E aí ele coloca, né, que acontentar-se com sua posição, sem invejar dos outros, de atenuar a impressão moral dos reveses e das decepções que experimenta. Ele, né, o homem, nós, aure nisso uma calma e uma resignação tão úteis à saúde do corpo como a da alma. Parece fácil, eu sei que não é fácil, né? Quando nós passamos por dificuldades, por decepções, por dores, por perdas, a gente conseguir manter essa calma, mas é possível, né? Que alimentando dentro de nós esse entendimento de que nada dura para sempre, tudo passa, né? Tudo vem para um ensinamento, né? Tudo vem para nos burilar. E antes nós termos a oportunidade de nos reajustarmos com as leis divinas agora, na encarnação, do que a gente postergar para depois, né? Vamos nos reajustar o quanto antes, certo? A dor enquanto instrumento pedagógico, que o nível de ensinamento desse instrumento pedagógico vai depender da nossa capacidade de resignação, né? A nossa humildade de entender que nada é ao acaso, que a justiça divina é perfeita e que tudo que nós vivenciamos existe uma razão e uma justiça para que nós vivenciemos. Depende de nós ter essa atitude de nos perguntar humildemente o que essa situação está vindo me ensinar, né? Que aspecto meu ela está vindo burilar, transformar, né? Veio trabalhar meu orgulho, veio trabalhar minha vaidade, veio trabalhar meu egoísmo, veio trabalhar os meus vícios, né? E aí ele coloca, né, que quando a gente consegue ter essa visão mais ampla, que eu tô chamando essa visão da águia, né, que vê o todo da situação, a gente se liberta da inveja, do ciúme, da ambição desmedida, né? Por exemplo, quando a gente pensa, nossa, mas a vida do fulano é tão mais fácil do que a minha. Nossa, é impressionante, mas por quê? Onde é que está a justiça de Deus aí, né? E se a gente pudesse ver, como a gente tem tantos exemplos, como eu já falei nas psicografias, nos livros psicografados espíritas, se a gente conseguisse ver o que a gente plantou nas outras vidas, e às vezes até nessa mesmo já, né? E o que aquele outro que a gente está achando a vida tão fácil plantou, a gente vai entender por que as colheitas são diferentes. Então, ao invés de nós nos colocarmos numa posição de eternas crianças espirituais, vítimas do acaso, né? Vamos... A doutrina espírita nos convida, né, a tomarmos as rédeas desse processo e entendermos que tudo que a gente está passando agora de bom, de ruim, né, é um resultado do que a gente plantou, é uma colheita, né? Então, vamos nos transformar com a dor que chega, vamos deixar ela ensinar o que ela veio ensinar para que a gente possa plantar coisas melhores e começar a colher coisas melhores. Então, isso não é uma apologia ao sofrimento. A resignação não é uma apologia ao sofrimento. A gente tem que sofrer, não é isso. Pelo contrário, a vontade de Deus é que a gente viva em estado de bem-aventurança, amando, sendo amado, fazendo bem, né? Só que nós, pela nossa imprevidência ao longo das nossas vidas, né, convidamos ao nosso campo vibracional situações de reajuste. Então, a resignação é essa compreensão, que eu vou me reajustar, eu vou aprender com essa situação e vou observar para plantar com mais sabedoria e colher melhor, né? Para que a gente possa chegar ao estágio onde o bem seja predominante em nossa vida,
né? Onde a felicidade, a bem-aventurança, só dependendo de nós, né? Do nosso plantar, certo? E quando a gente tem essa atitude, né, de inveja, de ciúme, de ambição, a gente se tortura voluntariamente, né, aumentando assim as misérias e as angústias dessa curta existência. Então, se resignar a partir da compreensão, né, do sentido espiritual da existência, faz com que a gente se liberte dessa tortura voluntária, porque muitas vezes, como se já não bastasse a prova e a expiação que nós somos convidados a vivenciar, né? A dor, a perda, a decepção, a dificuldade financeira, seja qual for a natureza, uma pandemia, além dessa dor da experiência difícil, a gente ainda acrescenta uma outra dor, né? Uma outra energia pesada, que é a energia da revolta, que é a energia da incompreensão, né? Que é a energia do vitimismo, por que eu tô passando por isso, né? Por que a vida de fulano é mais fácil. Então a gente acrescenta mais uma dor, né? Se resignar enquanto sabedoria de compreensão do sentido espiritual de tudo, faz com que a gente até atenue a dor da prova, né? Faz com que a gente compreenda que bendita seja essa dor que chega, já que se fez necessária, né? Já que não existiu outro instrumento pedagógico divino capaz de me burilar. Foi necessário chegar à dor, né? Então, bendita seja, venha e me ensine o que vieste me ensinar. Venha e ilumine o aspecto que vieste a iluminar da minha consciência, né? E que a partir de agora eu possa plantar melhores sementes para colher melhores frutos, certo? Então, eu quero deixar também como reflexão, já que todos nós estamos vivenciando coletivamente um momento desafiador, um momento de dor, né, de muitas perdas corporais, né, porque a gente sabe que a gente lamenta, é uma dor, mas como não existe erro no planejamento divino, né, assim, todas as pessoas que estão sendo chamadas a regressar à pátria espiritual nesse momento, por conta dessa pandemia, com certeza era o momento, certo? Mas é um momento de dor para todos nós, é um momento de desafio, é um momento de diversos lutos para todos nós, né? Não só o luto físico das pessoas que vão, mas pela mudança de vida, pelas restrições, né? Pelo receio que nós vivenciamos. Então, que fica, eu quero deixar para vocês essa reflexão, né? Que cada um possa, nas suas meditações pessoais, nas suas orações pessoais, que nesse momento é importantíssimo, né? A gente se conectar com o divino em nós para atravessarmos essa prova coletiva, essa expiação coletiva da melhor maneira. E isso é uma resignação, né? Nos perguntando o que está vindo nos ensinar, né? O que esse momento, esse instrumento pedagógico divino veio para quê? Né? Para nos convidar a modificarmos o que em nós, individualmente e enquanto coletividade, certo? Eu agradeço a todos que aqui estiveram nesse evangelho de hoje. Eu convido vocês, então, para que a gente possa fazer a nossa prece de encerramento, certo? Quem que ficar, se sentir mais à vontade, pode fechar os olhos. Pedindo à espiritualidade amiga, a Deus,
ao amado Mestre Jesus Cristo, que os nossos espíritos sejam iluminados, que nós possamos ter sabedoria para enfrentar todos os momentos da nossa vida, especialmente aqueles momentos que são desafiadores, que nós possamos vivenciá-los com resignação, sabedoria, humildade, permitindo que as transformações necessárias se façam em nós. Amado Mestre Jesus, permaneça conosco, hoje, agora e sempre, assim seja. Gratidão a todos, obrigada por estarem aqui e amanhã tem mais Evangelho Online.